Somos tudo que fizer você sorrir. Core Odontomédica. Olá, você amigo internauta que nos acompanha através da criativaonline.com.br, na cidade de Alice Medrado, redação da Criativa aqui. E hoje a gente recebe com imenso prazer Pastor Marcos Rezende. Pastor Marcos Rezende, que é formado em Teologia no Seminário Teológico Batista da Bahia, na cidade de Salvador. E nosso convite, né, pastor? Pastor que hoje está presente com a gente desde já. Muito obrigado por aceitar o nosso convite aqui à redação da Criativa Online. Bom dia, pastor. Bom dia. Eu é que agradeço por essa oportunidade e estamos sempre à disposição de vocês para colaborar naquilo que for possível, né? Para edificação cultural, intelectual, espiritual, daqueles que apreciam a Criativa, daqueles que gostam de uma boa notícia. Nós estamos aqui para colaborar com vocês sempre que for possível. Pastor Marcos, nós te convidamos com imenso prazer, né, para hoje batermos um papo para o nosso amigo internauta, para as pessoas que assistem, que acompanham a Criativa Online. Nosso tema hoje é voltado à educação de jovens, ou seja, de crianças e adolescentes. Sabemos que hoje a situação para se educar um filho, para se educar um jovem, um adolescente, está muito complicada. É verdade. Esse mundo aí, com muitas coisas que desvirtuam os valores das famílias, da sociedade, e nada melhor que o senhor para falar desse tema, educação de crianças e adolescentes. Pois é, nós temos um ministério missionário, pastoral, que já está completando 20 anos. E o que me levou a ter coragem de enfrentar esse ministério, que não é fácil, é muito árduo, você trabalhar em cidades carentes como a nossa, cidades de poder aquisitivo baixo, onde nós temos muitas famílias pobres e sofridas em todos os aspectos da vida. Nós estamos completando 20 anos. E o que me levou a tomar essa coragem de ser hoje um sacerdote, de ser um pastor, de ser um missionário, foi justamente o chamado de minha esposa, porque ela é evangelista e educadora cristã de crianças. E quando eu vi ela estagiando, porque ela também tem um curso, ela tem uma especialidade nessa área de educação de crianças, e quando eu vi ela trabalhando no seu estágio, justamente no Tabuleiro dos Crentes, há 21 anos atrás, e eu vi ela conseguindo agregar algumas crianças, eu fiquei apaixonado. Eu estava empregado, eu ainda não tinha fé o bastante para abandonar tudo em prol da obra de Deus, mas quando eu vi aquelas crianças se alegrando com o ensino da palavra de Deus, o ensino o ensino era feito de forma que elas pudessem entender, né? E eu via o olhinho daquelas crianças brilhando, e graças a Deus, muitas daquelas crianças hoje são homens e mulheres de Deus, que estão criando seus filhos nos caminhos do Senhor, e são adolescentes ou jovens que você não precisa se preocupar, porque do mesmo jeito que os pais cresceram tendo temor do Senhor, essas crianças também de alguma forma estão crescendo dessa mesma forma. E aí a gente fez um trabalho preventivo. E o que é que acontece com o trabalho preventivo? Você fica despreocupado quando o seu filho está na escola, quando ele está no ambiente de trabalho, porque você sabe que ele é uma criança, um jovem equilibrado. Então foi aquilo que me levou a me preocupar com a educação da criança e do adolescente. Pastor Marcos, o que é que está existindo atualmente que os pais, os responsáveis estão tendo essa dificuldade de dar essa educação para os filhos? Esses conflitos existentes entre filhos e os pais. Olha só, eu tenho uma experiência de 20 anos de ministério pastoral e mais 7 anos e 8 meses como conselheiro tutelar.
E eu confesso a você, se meus ex-colegas estivessem aqui, eles iam dizer a mesma coisa. Quando nós iniciamos o nosso trabalho como conselheiro tutelar, nós entramos em crise. Porque nós percebemos, diante das denúncias, quando nós íamos apurar as denúncias, nós percebemos logo cedo que o problema não estava na maioria dos adolescentes ou das crianças, que o problema estava nos responsáveis, nos respectivos responsáveis. Uma falta de entendimento da parte dos pais, dos responsáveis. Isso. Agora eu entendo o seguinte: eu só posso dar aquilo que eu tenho, aquilo que eu recebi. E a gente percebe que parte dessa crise é justamente porque esses pais também não receberam dos seus pais, no caso, os avós das crianças. Então eles começaram a gerar os seus filhos, a ter os seus filhos e a criar os seus filhos do mesmo modo que eles foram criados. E só que a vida que ele está levando, ela está passando muito rápido. A tecnologia, ela cada dia que passa, ela avança, né? De uma forma tremenda. A cada 15 dias você tem 15, 20, 30 modelos de celulares novos, tecnologia nova, computadores novos, tablets. Agora, como é que um pai semi-analfabeto vai poder monitorar o seu filho, né? O WhatsApp, o Facebook, as redes sociais, saber com quem seu filho está falando, conversando e armando os seus, né, vou colocar aqui entre aspas, os seus esquemas, os seus encontros, se esse pai não sabe ler direito, se esse pai não sabe manusear um celular, um computador. Então eu costumo dizer que esses meninos hoje estão dando nó em pingo de éter, né? Nem de água. Porque os pais ficam apavorados com a rapidez com que esses meninos sobem e descem. Pastor, essa questão da tecnologia acaba de uma maneira ou outra dificultando a questão dos pais estarem monitorando os seus filhos, a questão da educação, que há tempos atrás não existia essa questão do tecnológico, das redes sociais. As pessoas tinham mais essa facilidade de interagir pessoa com pessoa. É verdade, né? Eu estava notando, meu filho tem 4 anos que ele foi para Salvador estudar, mas até 5, 6 anos atrás o Orkut deixou de existir e veio o Facebook. E nós não tínhamos ainda o smartphone. E o computador não ficava no quarto dele, porque os meninos têm o hábito de fechar a porta do quarto para ficar enclausurado lá dentro, né? E fazendo lá suas pesquisas e suas conversas. Mas eu observava, o computador era um só e ficava na minha biblioteca, e às vezes eu observava ele conversando com um e com o outro. Mas quando ele estava na rua, os colegas passavam e não davam nem um oi. Aí um dia eu perguntei, vem cá, meu filho, esse povo não diz que é seu amigo no Facebook? Como é que eles passam por você e não dão nem um oi, nem um bom dia? Ah, meu pai, é porque a gente vive assim mesmo. Só o virtual, né? É só o virtual. Eu digo, rapaz, que estranho. Eu estou acostumado a passar na rua, dar bom dia para todo mundo, a paz do Senhor, e apertar a mão, e como diz o nosso poeta, ó guerreiro, como é que tá? E eu digo, tá tudo bom. E a gente passa, sobe e desce, e eu vejo esses meninos assim, como se fossem meros desconhecidos. Os robôs virtuais. Com certeza. Pastor, a questão dos adolescentes e das crianças no ambiente escolar. Cada dia, professores, no meu caso, eu, Mário Campos, que está aqui hoje, foi convidado para uma entrevista também, logo após a sua, e ficou de câmera minha hoje, né? Está aqui nos auxiliando. E Mário Campos também sabe do que eu estou falando. O que está acontecendo com os adolescentes hoje? Professores reclamam já que não tem condições de dar aulas, que está difícil a situação. Esse problema está vindo de casa. O que é que está acontecendo? O senhor, como mero que trabalha com crianças, com adolescentes, que entende melhor pelo fato de sua formação. Olha só, me permita ler uns 2 parágrafos de um texto que eu trouxe aqui, de um psicólogo português. Ele diz assim: a adolescência é uma extraordinária etapa na vida de todas as pessoas. É nela que a pessoa descobre a sua identidade e define a sua personalidade.
Nesse processo manifesta-se uma crise, na qual se reformulam os valores adquiridos na infância e se assimilam numa nova estrutura mais madura. A adolescência é uma época de imaturidade em busca de maturidade. Mas, como é difícil para os pais este novo período na educação dos filhos. No adolescente, nada é estável e nem definitivo, porque se encontra na época de transição. Então eu vejo que o problema está justamente nessa transição. Porque nem os pais e nem os professores são especialistas, né, nessa área da adolescência. E eu creio que talvez seja uma falha. Eu não sou pedagogo, desejei muito fazer pedagogia, pode ser que amanhã depois Deus me permita fazer pedagogia, porém, eu acho que falta um preparo, inclusive para os próprios teólogos ou para futuros pastores. A gente não vê essa preocupação em algumas igrejas, em algumas instituições, porque é uma idade extremamente complicada. É porque passa muito rápido. E nós somos adolescentes, mas parece que a gente esqueceu que a gente foi adolescente. Parece que a gente esqueceu que a gente também teve crise, né? E é uma idade que precisa de muita atenção, de muito carinho e principalmente de muito companheirismo, tanto dos pais como dos educadores, para que a gente possa ajudar essa geração a se encontrar e não se estragar. A questão das amizades influencia de qualquer maneira no comportamento desse adolescente. As pessoas falam muito que influencia, né? A própria psicologia, né, Mário Campos, fala que o ser humano é resultado daquilo que ele convive, né, do meio que ele convive. A gente aprende o seguinte, há até um ditado, eu não sou bom de ditado popular, mas há uma conversa nos meios sociais, que se o pai não é companheiro ou amigo do seu filho, o traficante vai ser. Então, nessa correria, hoje em dia, para ganhar o pão de cada dia, cada vez que passa, os pais estão mais distantes. A mãe se vê obrigada a ter uma segunda, terceira jornada de trabalho, a ter que sair para ajudar seu marido na educação dos seus filhos. E hoje em dia, principalmente aqui onde nós moramos, em cada 40 alunos na escola, só 7 ou 10 tem pai e mãe morando junto. A maioria é filhos de pais separados ou crianças que estão sendo educadas pelo avô, pela avó, ou por um tio, ou até por um vizinho, como eu já vi muitas vezes. Então essa criança ela precisa da companhia de um responsável que ame ela e que a respeite, para que as más amizades não tenham força para influenciar. Porque quando é que uma má amizade começa a influenciar? Na maioria dos casos, é quando falta o responsável por ela. Ela precisa de alguém para compartilhar suas crises, suas dores, suas frustrações. Aí vem aquele colega, né? Por exemplo, eu vejo situações de pais ou de responsáveis que vieram de outros municípios e até de outros estados, fugidos, porque seus filhos estavam jurados de morte. A questão do tráfico. Do tráfico, dentre outras questões. Aí o que é que acontece? Ele chega aqui, mas o menino continua mal educado e a família sem estrutura. Aí o malandro, né, vamos generalizar aqui, o malandro experiente, ele olha para aquela criança, para aquele adolescente, ele percebe que o menino está solto, que o menino está perdido. Ele vai passar pelas ruas e pelas praças e vai ver aquele menino perdido, desorientado, ele vai encostar. Aí esse adolescente, no caso, vai se tornar uma presa fácil para essas pessoas que desvirtuaram dos caminhos corretos da sociedade. Com certeza. Então esse menino que estava correndo risco lá, ele vai correr risco também aqui, porque ele vai continuar se desvirtuando, né? Porque ele saiu de lá, por exemplo, ele saiu de Feira de Santana, de Salvador, de Santo Antônio, do Vazedo ou de outro lugar, e quando chega aqui, logo ele encontra más amizades de novo.
Aí se ele fazia pequenos furtos, ele vai reincidir. Se ele usava algum tipo de droga, ele vai usar. Se ele era o aviãozinho, se ele vendia pequenas frações de drogas, ele vai continuar vendendo. Então a família precisa de apoio. Aí vem a questão do Estado, que não tem também condições ou a capacidade de ajudar essas famílias, né? Porque você, por exemplo, no nosso município a gente só tem o CRAS, mas a gente tinha que ter outras instituições para nos colaborar ou para colaborar conosco. Mas além disso, o município que tem, por exemplo, no nosso caso, nós não temos nem 9.000 habitantes ainda, então nós não temos condições de ter outras instituições para nos ajudar. Então essa família fica desassistida, né? Há instituições que tratam principalmente, especificamente de adolescente, que só vem para um município, eu não sei exatamente precisar, mas municípios que tem 20 ou 30 ou 50 mil habitantes. E o pior não é nada, que a gente também não tem convênio com outros municípios. Pastor Marcos, para nós encerrarmos esse bate-papo, é a questão da maioridade com 16 anos. O senhor é a favor ou contra? Olha só, é complicado falar sobre isso, né? Mas a gente sabe que em outros países desenvolvidos, até crianças de 10 anos já são penalizadas e até presas, né? Eu não concordo. Porém, nos dias de hoje, se um adolescente de 16 anos pode escolher o político no qual ele pode votar, eu creio que ele pode sofrer também algumas penalidades diante dos seus atos. Mas, como eu falei aqui, o nosso país ele não dá a estrutura que a família carente, principalmente a família carente, merece e precisa. Então seria fácil para mim chegar aqui e dizer: não, o adolescente de 16 anos precisa ser penalizado pelos seus crimes e ser preso como um adulto normal, né? Então eu acho que para a gente agir dessa forma, porque eu poderia dizer, né, não, tem que prender um adolescente de 16 anos. Eu estou falando a idade 16, que foi a idade mais discutida, né? Mas como é que a gente vai fazer isso se o Estado não dá devida assistência à família? Em contrapartida, a gente vê que o crime de adolescentes hoje está aumentando assustadoramente. Então é como se a gente ficasse num beco sem saída. Mas eu creio que as autoridades, se elas estudarem, se elas se esforçarem, elas terão uma saída para essa situação, né? Até porque um adolescente infrator, ele pode ficar até 3 anos reclusos. Pode ser o crime que for, né? Crimes terríveis. Passou de 3 anos, ele é solto. Mas a gente sabe que a reincidência na vida adulta também é um índice extremamente elevado, né? Mas eu não tenho como precisar aqui se eu sou a favor ou contra, né? A minha vontade é que esse tipo de situação não ocorresse. Pastor Marcos, mais uma vez a Criativa Online te agradece por estar disponível, por vir nesse momento aqui, esclarecer as dúvidas desse bate-papo. Com certeza é muito importante para o nosso amigo internauta. Muito obrigado, um grande abraço. Eu é que agradeço. Deus abençoe a todos.